Boa noite. O programa Roda Viva Amazonas está no ar. Hoje se propondo a discutir assuntos sobre meio ambiente e políticas necessárias para a sua preservação. Para isso, convidamos o diretor, ou melhor, o superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável, o professor Virgílio Viana. Nosso programa está começando agora. Esperamos sempre contar com a sua colaboração. Você que está em casa pode enviar sugestões, críticas, observações e até sugestões de nomes que você gostaria de ver aqui entrevistados. O nosso e-mail é rodavivaamazonas@tvcultura.am.gov.br. Hoje a bancada do programa é formada pelo professor José Seráfico de Carvalho, que é o diretor executivo da Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera, pelo coordenador-geral do Centro Estadual de Mudanças Climáticas, o CECLIMA, João Taloc, e pelo diretor audiovisual Franklin Thompson. Ainda faz parte da nossa bancada o cartunista Euros Barbosa. Virgílio Viana é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de São Paulo, USP. Tem PhD em Biologia da Evolução pela Universidade de Harvard e pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Em 2003, tornou-se o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas e coordenou o programa Zona Franca Verde. Virgílio Viana publicou mais de 12 livros e 310 artigos científicos. Atualmente é o superintendente-geral da Fundação Amazonas Sustentável, que visa promover o bem-estar local e o envolvimento sustentável dos habitantes, da floresta em toda a Amazônia brasileira. Boa noite, professor. Boa noite, Mengada. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Um prazer estar com você e com os demais debatedores, o Seráfico, Franklin, João. Eu sei que você esteve recentemente na Conferência Rio+20, representando o Estado do Amazonas, inclusive. Não sei, estou aqui propondo exatamente esse esclarecimento. Que ideia você tem do que aconteceu? Mas posso lhe fazer uma inicial provocação. Como é possível unificar tantos mundos, tantos interesses, adversos e diversos, numa simples conferência? Que ideia você faz disso? Mengada, eu diria que uma avaliação da Rio+20 tem que ser dividida em duas partes. O que aconteceu no mundo diplomático, que é a convenção formal, e o que ocorreu fora disso, nos cerca de 3.000 eventos paralelos que ocorreram no Rio de Janeiro nesse período. Na parte formal, como você bem disse, é muito difícil reunir 190 e tantos países e decidir por consenso algo, porque não é por maioria, não é por votação, é por consenso. É muito difícil porque existem antagonismos naturais entre países como o Irã e os Estados Unidos e tantos outros que, por razões históricas e geopolíticas, têm posições muito antagônicas. E o mecanismo das Nações Unidas, que está baseado na tomada de decisão por consenso, ele remete quase sempre a decisões muito brandas, porque é só algo muito genérico, muito brando, que é possível ser acordado por todos. E isso gera uma frustração, porque muitos, especialmente aqueles que estudam o tema, sabem da urgência da crise ambiental. Nós vivemos uma crise seríssima. Os oceanos do mundo estão num colapso muito mais grave do que se imaginava e do que se imagina. Sim. No desenrolar aqui do nosso debate,
vamos voltar a este assunto. Mas antes, eu fico imaginando a posição do Amazonas, com o professor lá representando, num debate como esse, quando nós aqui ainda estamos discutindo, criticando e observando o comportamento dos moradores das margens dos igarapés de Manaus que jogam lixo no rio. É uma situação muito adversa e eu tenho certeza que isso entrou na pauta, na grande pauta da Rio+20. Mas vamos deixar para discutir. Eu acho que o tema do lixo, ele é um tema que tem a ver com o Amazonas, tem a ver com o mundo. Não é um problema, infelizmente, restrito ao Amazonas. Nós temos hoje um problema seríssimo no Brasil inteiro com PET. E ainda não encontramos um arranjo econômico para fazer do PET algo que funcione como já conseguimos fazer com a latinha, né, de cerveja, refrigerante, de alumínio, que hoje já tem uma estrutura econômica que limpa as cidades. Com PET não, infelizmente ainda não temos isso. Eu diria que é um dos grandes desafios do Brasil nesse... Eu acrescentaria uma preocupação. Eu costumo dizer que, na verdade, a grande angústia do ser humano contemporâneo é a angústia do tempo. Nós todos queremos resolver todos os problemas que encontramos quando nascemos, mais aqueles que acrescentamos aos que existiam no nosso tempo de vida. É impossível isso. Então, a minha pergunta, portanto, se dirige ao seguinte: o que é que você acha, Virgílio, que avançou e o que é que retrocedeu e o que é que ficou na mesma, se nós compararmos a ECO 92 com a Rio+20? Eu acredito que nós tenhamos avançado, nós avançamos em muitos pontos. Talvez o mais claro seja no diz respeito aos direitos das populações tradicionais indígenas. E o Brasil é um bom exemplo disso. Houve um aumento enorme das áreas protegidas, de reconhecimento dos direitos dessas populações, e isso é bastante positivo. Nós tivemos avanços importantes em áreas como, por exemplo, a conservação das florestas, e o Brasil é um bom exemplo disso também. O desmatamento na Amazônia diminuiu, no Amazonas diminuiu. Agora, por outro lado, nós temos muitos temas que foram delineados como importantes na Rio+92 e que não tivemos avanços expressivos. Talvez o mais claro deles seja relacionado aos oceanos. 70% do planeta Terra é coberto por água dos oceanos. E esses oceanos estão em franco e acelerado processo de mortandade. Às vezes nós vamos a uma praia, olhamos para o mar e parece que está tudo ok, mas embaixo desse mar, os corais de Recife que sustentam a vida estão passando por um processo aceleradíssimo. E o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, fez uma revisão de todos os objetivos que foram delineados na Rio+92, e é uma análise 20 anos depois. E a manchete é que, para a grande maioria, nós não melhoramos e pioramos. E aí a urgência, Seraf, que você fala, ela é uma urgência imposta pela necessidade de mudar rapidamente o ritmo de vida, os padrões de consumo que nós temos hoje. E é possível, dentro do atual arranjo capitalista, chegar a esse objetivo? Eu acredito que não só é possível, como nós já estamos observando isso. Se olharmos, por exemplo, o caso da Alemanha, que até pouco tempo atrás era o maior exportador, hoje a China passou, é o segundo maior exportador. Há 2 anos atrás, a pauta de exportações da Alemanha foi liderada por turbinas de energia eólica. Antes eram carros. Então a indústria está caminhando para essa direção. Se de um lado os diplomatas não avançaram muito, nos eventos paralelos da Rio+20, as empresas mostraram avanços enormes. Empresas grandes, como, por exemplo, a Schneider Electric, que hoje está baseada aqui em Manaus, por meio da STEC, a visão estratégica deles é levar energia solar para 1,5 bilhão de cidadãos do planeta que não têm acesso à energia elétrica.
Então, a inteligência, a capacidade de investimento de grandes empresas está direcionado para a economia verde. E isso é muito positivo. Virgílio, o texto, quando você lê o texto, lá no começo eles falam em crescimento sustentado, ao invés de crescimento sustentável. Como compatibilizar? É possível compatibilizar todo mundo continuar a crescer com um desenvolvimento sustentável? Não, nós temos que mudar o padrão de crescimento. Hoje, os estudos que a WWF fez apontam para algo como 1,5 vezes que nós usamos aí de recursos que o planeta Terra tem. Então, nós usamos mais do que nasce, a grosso modo, de plantas e de animais. A gente colhe mais do que é possível ser sustentável. Então, não é sustentável. Nós temos que mudar o padrão de crescimento. E para isso, nós precisamos de investimentos. O texto, eu tive o cuidado de ler com atenção os 49 páginas e 270 ou 80 e poucos artigos da Declaração do Rio, e ele tem uma coisa interessante. Ao final, ele diz assim, nós vamos compilar as ações voluntárias dos países e das empresas. E a soma é muito marcante, Exato. São 500 bilhões de dólares do que eles chamam em inglês de pledges, que é de compromissos voluntários, investimentos em economia verde. Quer dizer, o mundo está caminhando para isso e o papel da ONU, eu acho que a gente tem que olhar de uma outra forma, com outra expectativa. A ONU não vai fazer uma regra firme que todos os países vão cumprir, senão serão punidos. Mas ela tem um papel de dar o rumo, de dar a direção. Falar Cada assim, todos um temos, que tome cada um tome o seu rumo de forma... Virgílio, Você colocou mudar o padrão de crescimento, mas continua a ser crescimento. Onde acaba o crescimento e começa a distribuição? Olha, nós temos que pensar em crescimento sim, se nós olharmos, por exemplo, para o interior do Amazonas. Vamos pegar uma região como Pauini, né? No Purus, ou Irunepé, aí no Juruá. Tem padrões de consumo muito baixos, as pessoas não têm acesso às coisas mais básicas. Então, ali a economia tem que crescer. Mas essa economia não deve crescer da mesma forma como funciona em Manaus ou da mesma forma como funciona em São Paulo. Ela tem que crescer num outro tempo. Num tempo onde, ao invés de ter um gerador a diesel, vai ter um gerador solar, que produz energia elétrica da mesma forma. Pode ter a geladeira, a televisão, etc., mas é com outra energia. Então, nós precisamos sim crescer, mas crescer usando menos recursos naturais, usando menos energia e fazendo a distribuição da renda de forma mais justa, de forma mais equânime. É essa que é a essência do nosso desafio. Virgílio, o secretário Ban Ki-moon, secretário da ONU, secretário-geral, no seu discurso de abertura, falou que o recurso mais escasso que há hoje não é a água, não são as árvores, é o tempo. Né? O tempo urge. Né? E do Rio para cá, do Rio da época 92 até a Rio +20, a gente percebeu que no campo diplomático, que a pressão popular pode até um dia chegar a forçar esse campo político a tomar as decisões que são necessárias, mas devido ao conflito de interesses, o tempo está muito lento dos governantes, na medida da urgência que nós temos. Será que não vamos chegar na Rio 40 com as mesmas questões ainda no campo político, Virgílio? Isso, Franklin, é o grande desafio que nós temos. Existe um diagnóstico claro, com base na ciência, com base na melhor informação disponível, que do jeito que caminhamos, não teremos um futuro promissor. Então, precisamos mudar a direção dessa caminhada. Isso está claro. E é claro também que o mundo está mudando. Eu dei o exemplo da Alemanha, dei o exemplo, né, dos compromissos firmados no Rio, está mudando. A grande pergunta é, esta mudança está ocorrendo na velocidade necessária? E a resposta é que não. Nós estamos caminhando muito lentamente. Então, aí a pergunta é, como acelerar esse processo? E, ao meu ver, são duas formas. Conscientizando, de um lado, os consumidores, que isso vai forçar as empresas a cada vez mais terem políticas e programas e ações coerentes com a sustentabilidade, e conscientizar os eleitores, para cada vez mais eles votem
em seus representantes, seja no legislativo ou no executivo, comprometidos com esse tema. Então, a consciência é o ponto mais importante. Isso me remete a um problema que eu coloco num livro que recentemente lancei, Bússolas, que é o seguinte: isso depende, então, como dependia ao tempo de Cristo, como a Revolução Russa tentou e não conseguiu, a construção de um homem novo. Um homem que seja capaz de primeiro, ser solidário. Né? Ser solidário. Segundo, ter força coletiva suficiente para evitar, por exemplo, que se jogue fora comida na casa do vizinho daquele que passa fome. O que significa, por isso a minha menção, a forma como as relações de produção são estabelecidas no mundo. Se não superarmos, portanto, essas formas de relações sociais, que são as relações de produção que ditam o comportamento, os interesses dos indivíduos, você acha possível isso? Que tal tentar resolver por um processo de educação mais aprimorado, ou melhor, um processo de educação até iniciante? Pode parecer no estranho Brasil que um educador como eu diga isso. Eu não aposto todas as minhas fichas na educação. A educação é apenas um componente. Porque só tenho visto gente educada explorar o outro, enganar o fisco, acumular desordenadamente. Na verdade, talvez, Serafim, a gente deva perguntar isso. Que tipo de educação. Eu acho que mais educação do mesmo tipo que temos não vai fazer diferença. Nós falamos de uma nova educação. Concordo com você que a gente tem que pensar em como construir esse novo ser humano. Exatamente. Que era a preocupação de Cristo. Agora, deve ter sido de antes. Hoje nós temos, por exemplo, aqui no Amazonas, um desafio que é fazer uma educação voltada para o manejo dos peixes. As escolas municipais, quase que em sua totalidade, não dão aula sobre a importância do igapó para produzir o tambaqui. Parece uma coisa muito simples, mas para que a gente continue a desfrutar da riqueza do pescado do Amazonas, nós temos que manter o igapó. Agora, esse é um assunto que tem que estar dentro da sala de aula. Então, nós temos que criar uma nova ética, um novo ethos. E esse novo ethos da relação homem-natureza, ele passa sim pela educação, mas por uma educação que, em primeiro lugar, ela ensine a entender o ambiente onde as pessoas vivem. Ensine e sensibilize para oportunidades de outras relações sociais. E aqui cito um exemplo interessante de uma discussão que tive ontem com a diretoria da Coca-Cola, que tem uma grande produção em Manaus. Eles criaram uma diretoria nova chamada de Negócios Sociais, baseado nos princípios do Mohamed Yunus. E qual que é a lógica de uma grande empresa, uma multinacional, etc., que está criando uma área de negócios, onde ela já imagina e espera uma lucratividade menor, mas um benefício social muito maior. Isso é um enorme avanço. Isso é um enorme avanço. Então, eu acredito que nós podemos, dentro do mundo capitalista, que é o que está posto, porque, enfim, os regimes comunistas... Está se esboroando. Mas os regimes... É um mundo medido por trimestre. Tudo que é sólido desmancha no ar. Na ausência de uma economia comunista bem-sucedida para servir como referência, né? Eu acredito que uma nova economia baseada em princípios mais humanistas, de um lado, e mais ecológicos, de outro, é que representa o nosso desafio. Nós precisamos ver que a redução da pobreza é do interesse de todos, inclusive daquele que não é o pobre. Em tese deveria ser. O Brasil está vivendo, em parte, uma bonança econômica que está muito associada ao aumento do poder aquisitivo das classes D e E, que passaram a consumir da experiência mais. Do botão? Eu ia falar do PIB. A experiência do botão do FIB. Está no texto também, FIB. né? Como que a gente vai conseguir mudar tudo isso? Mudar a educação se todo parâmetro é a nota. Claro. E mudar a economia se todo parâmetro é a produção. O que a gente tem que... Eu diria mais, se a gente está preocupado com o custo Brasil e não com o lucro Brasil, que é outra coisa, as taxas de lucro do Brasil são escandalosas sob qualquer critério. Mas nós vamos interromper, vamos fazer um intervalo e continuamos a nossa discussão depois.
De volta com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando o professor Virgílio Viana, que é o superintendente-geral da FAS, Fundação Amazonas Sustentável. João, você podia repetir sua pergunta para o professor? Então, Virgílio, o professor Seráfico mencionou o FIB, do Butão. O texto da ONU indica lá para o Comitê Estatístico da ONU ver como que a gente pode ir além do PIB. Como que mudar o jeito com que a gente mede nosso crescimento ou nossa felicidade vai ajudar a gente ou não a atingir o desenvolvimento sustentável? João, esse é um bom exemplo de um avanço da Rio+20, porque a ONU ela consegue sinalizar para o mundo quando tem consenso. E eu acredito que hoje existe um consenso de que o PIB per capita, ou a renda per capita, não é um indicador suficiente para que a gente analise se um país está melhorando ou não. É necessário uma visão mais ampla. E aí o conceito da felicidade interna bruta, né, em substituição ao produto interno bruto, é um avanço muito importante. E medir isso é um grande desafio. Então nós temos hoje não só um consenso na ONU de que isso tem que ser medido, mas tem um desafio para os centros de pesquisa para que desenvolvam índices que também sejam acordados por todos, para que possamos medir como estamos nessa caminhada, fazendo com que não apenas a economia seja valorada, mas seja valorado também o bem-estar das pessoas e seja valorado o que nós chamamos e quantificado o capital natural, o quanto que a natureza está sendo bem cuidada ou não. Tenho a impressão, com base ainda na pergunta dos dois, no questionamento dos dois, que isso deve ter motivado a organização da Rio+20 na formação de grupos de interesse para discutir assuntos sociais. Jamais se viu em nenhuma conferência dessa motivação tão grande e uma convergência de temas nessa área. Uma das coisas que... Inclusive com a mobilização de grupos importantes, minorias e tal. É verdade. Isso foi muito marcante Foi muito marcante na reunião. Saiu uma análise dos impactos e do número de participantes que, de uma maneira ou de outra, se envolveram nas discussões. Foram 50 milhões de pessoas que participaram ou diretamente lá no Rio de Janeiro ou via internet dos muitos eventos, debates. O share no mundo inteiro. Então, esse certo, assunto entrou na pauta de discussão. E a ONU colocou, a partir da Rio+20, vários processos de discussão. Um deles, que vai ser talvez um dos mais importantes, é a discussão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Da mesma forma como foi definido há algum tempo atrás os objetivos do milênio, muito relacionados a questões de saúde, mortalidade infantil, enfim, temas muito de natureza da saúde humana. Hoje, a ideia é fazer com que os objetivos do desenvolvimento sustentável sejam acordados nos próximos 2, 3 anos e isso passe a ser o principal instrumento para medir se nós estamos ou não caminhando na direção certa. Agora, veja bem, Virgílio, o FIB, na verdade, incorpora ao conceito de desenvolvimento variáveis que a nossa ciência positivista rejeita, porque traz a noção de bem-estar, por exemplo, né? A noção de felicidade individual, que é um outro índice da New Economist, que é o índice de a melhor qualidade de vida, que é outro índice também, é o HPI. Então, vejam bem, se nós verificarmos, a educação tem que ser influenciada, em primeiro lugar, na construção desse novo homem. Eu digo sempre, antes de nós sermos consumidores, nós sermos estudantes, nós sermos cientistas, nós somos gente. E Tudo é isso bem. que no Butão se tenta. Como resolver isso diante dos interesses pelo lucro, dos interesses pela exploração dos bens a própria renováveis, apatia etc. da formulação de políticas públicas, que seria interessante falar. Uma- Temos já um currículo preparado nas escolas incorpore. que incorpore esse interesse, essa solução
que seja a médio, curto prazo, curto nem tanto, mas a médio prazo, para a geração futura. Que seja pelo menos para os nossos bisnetos. Olha, então, eu diria que o filhos, não currículo temos. pronto não temos, Não temos. mas essa inquietude está posta e tem muitos grupos de estudiosos sobre isso, estão trabalhando sobre isso, o que aponta para um caminho que vai trazer resultados. Cito um exemplo que estamos fazendo aqui no Amazonas, em parceria com a Secretaria de Saúde, com a Suzan e outras, a UEA também, que é trabalhar a formação da criança de 0 a 8 anos. O cérebro humano, ele se desenvolve neste período. Se nós tivermos uma infância com subnutrição ou com pouco afeto e carinho, essa criança, depois dos 8 anos, ela já está fadada a ter uma limitação no seu horizonte, na sua felicidade. Então, dos temas que nós hoje estamos trabalhando, e eu acredito que quando nós falamos de futuras gerações, a gente está falando, né, dessas que estão nascendo agora, né, dos jovenzinhos, é trabalhar isso que precisa, no caso do Amazonas, ser lidado de uma outra forma, porque no mundo urbano, a solução para isso passa muito por uma instituição chamada creche. No Beiradão, não é possível, não é viável ter uma creche pelas questões da distância, da logística das pessoas. Então tem que ser pensado de uma outra forma. O carinho, o afeto, o abuso sexual, que muitas vezes ocorre numa idade super nova nas crianças, com consequências, com traumas seríssimos. Então, acho que formar isso que você fala, Seraf, com que eu concordo, que é uma nova civilização, a partir de novos valores, eu acho que começa lá atrás. E esse desafio está posto. Virgílio, bom, está falando de novas gerações, nova formação de consciência, mas nós podemos esquecer, e o foco principal, a ação está com os que já estão formados. E um movimento bem interessante, que também registramos lá na Rio+20, foi, Menga, se você pertence a alguma ONG, a pessoa falava, não, eu sou ING, eu sou um indivíduo não governamental. Então, essa questão da mobilização embora individual... Embora a presença das ONGs tenha sido... Não, tenha sido, e ela é ótima, e claro. ela é bem-vinda e tal, mas você percebe que não... existe um outro caminho hoje, não precisa participar de um movimento organizado por uma ONG. Você pode ser um ING, você pode ser um indivíduo consciente que adota metas na sua casa, que adota metas no seu dia a dia. O Lênin já colocou muito bem, faz tempo que sem organizar você vai muito longe. O que se percebe é que está se chegando a uma nova consciência individual e que vai motivar, inclusive, a questão da mobilização, né, e do ativismo. Como é que você vê hoje a importância do ativismo? Mas, Frank, me permite interferir? Ora, mas é exatamente por conta do extremado individualismo que nós temos uma tremenda desigualdade no país. Claro. Ninguém quer abrir mão de nada para o outro. Existe como fazer essa organização dos indivíduos. A gente viu agora com as revoluções que aconteceram. As ONGs são um exemplo. Não, mas até as revoluções que aconteceram no Oriente Médio, ou até o movimento de ocupação de Wall Street. Tanto que foi uma junta militar. Vamos jogar este abacaxi para o nosso professor entrevistado descascar? Deixa eu descascar os três ao mesmo tempo. Três ao mesmo tempo. Então, indo no Franklin, o ING que você se referiu, nós temos um fenômeno novo, que são das mídias sociais. Então, o ativista hoje não necessariamente precisa ser vinculado ao centro acadêmico da universidade ou ao sindicato da fábrica. Ele pode estar numa rede do Facebook e com essa rede do Facebook, como disse o João, catalisar um movimento que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Como foi o caso do Muro de Berlim, que ninguém antecipou a queda. A Primavera Árabe do ano passado, de derrubar, ou agora que deve estar caindo aqui, o Assad na Síria, ou o Gaddafi, ou o Egito. Isso foi um fenômeno. A eleição que ocorreu na Líbia agora com razoável normalidade. Dizem que a eleição do Obama então, também. Esse advento do militante individual via Facebook ou Twitter, redes sociais, eu acho que isso cria um fato novo. Agora, o Seraf está certo que o individualismo ele é parte do problema. Claro. Agora, eu acredito que a resposta contemporânea a esse individualismo é fazer com que as pessoas tenham uma consciência planetária. Porque hoje
é claro que você estando na sua casa, ainda que ela tenha todos os confortos e a geladeira abastecida, não é suficiente para o seu futuro feliz. Porque se você estiver morando na beira do rio, esse rio pode ter uma enchente. Se você estiver morando na beira do mar, esse mar pode ter um problema ambiental. Então, estamos todos interligados. Talvez uma mensagem contemporânea mais clara e que muda o pensamento de Lenin lá de trás, dos velhos paradigmas, é que nós temos hoje cada vez mais a consciência de que estamos num planeta interligado e já chegamos no limite. Ou, quem sabe, passamos do limite ecológico. Portanto, temos que nos reinventar. Esse é o desafio. Reinventar um processo civilizatório, não só com justiça social, que é essencial, mas também com uma pegada ecológica menor. Nós vamos repensar a lâmpada da TV Cultura. Nós precisamos repensar a nossa roupa, que a forma de fábrico da roupa que nós usamos tem que ser diferente. O carro tem que ser diferente. O Henry Ford, falando do carro, o Henry Ford falava que se ele fosse inventar o que as pessoas pediam para ele ia fazer cavalo mais rápido, né? E não o carro. Imagina, a questão do carro é muito interessante. Mas qual o papel da tecnologia nisso tudo? Eu acho que o papel da tecnologia, e isso eu relaciono com a Zona Franca de Manaus, o nosso polo industrial de Manaus. A meu ver, a tecnologia ela tem que cada vez mais ir na direção da tendência da economia verde. E discuti isso recentemente com os diretores e presidentes de empresas do polo relacionado à linha branca. Geladeiras e etc. Nós tínhamos que criar uma política de incentivos muito mais agressiva e completamente diferente da que temos hoje, porque hoje nós demos isenção de linha branca para, grosso modo, todas as geladeiras e fogões que existem. Nós tínhamos que rebaixar todos naquela gradação, que hoje estão todos quase nível A, rebaixar todos para o nível E, e dizer assim, botar outra escala e dizer, quem sair desse nível atual, que era o antigo A, e passar a ser o E, e for para o 10% a mais, ou 20% a mais de eficiência, aí ele vai ter uma isenção de IPI até chegar a 0%. O carro que fizer 20 km por litro, ele deve ter 20% de isenção de impostos. Agora, o que tiver 50 km por litro, aí ele vai ter 0 de IPI, para sempre. E aí, com isso, criar um incentivo para uma indústria cada vez mais verde. E eu acho que Manaus tem toda a circunstância para ser pioneira nisso, para ser líder nisso. Virgílio, professor, você acha possível definir essa política na condição regional, sem que antes o governo federal defina uma política sobre a aplicação da tecnologia ou a modernização ou a sua utilização nos novos tempos? É impossível. Oi, Mengarda, é impossível. Os estados têm algumas ferramentas à sua disposição. Muito limitadas, mas são limitadas, eu concordo com você. Eu concordo com você que são limitadas e o governo federal tem um papel muito importante. Fundamental em definir, em primeiro lugar, em definir. O principal instrumento, a meu ver, é tributário. E a principal fonte de tributação, ela é federal. Então, é o governo federal que é o principal protagonista. Mas isso não exime não só o estado, como os municípios de iniciativas promissoras. Nós estamos com um exemplo que foi bastante discutido na Rio+20, que foi o exemplo do município de Paragominas, no estado do Pará, no sul do Pará, que por uma circunstância de medidas e atores sociais, etc., conseguiu fazer uma revolução na escala municipal, num estado difícil, que é o estado do Pará, e num contexto da política nacional. Quer dizer, é possível o município ser pioneiro, é possível o Estado. O Estado do Amazonas fez a primeira lei, o João Taloc, coordenador do Centro Estadual de Mudanças Climáticas, a primeira lei do Brasil em mudanças climáticas foi feita pelo Amazonas. É possível se caminhar. Agora, eu concordo com você que o governo federal é essencial nessa caminhada. Ele é essencial, mas ele não é exclusivo. Eu acho que há iniciativas de ordem local que podem ser feitas realmente. A própria Constituição assegura um bom espaço de regulamentação, um bom espaço normativo ao Estado, que pode criar leis que, sem se chocarem com as leis federais, podem dar outro caminho para cá. Ainda vou além em dizer que indo para o mundo privado, por exemplo, no caso das empresas e dos indivíduos.
nós podemos fazer algo também. E aí volta ao Ing. E nós podemos apagar a luz ao sairmos do quarto ou do banheiro. Fechar a torneira para escovar o dente. É uma contribuição pequenininha, mas se somada aos milhões, você lembra da época que teve o apagão? Foi feita uma campanha e o consumo de energia caiu de uma vez. Aí a gente depois aí já estamos saindo da outra competência. A outra competência é quase que exclusiva, sinto muito. Você melhor definiu há pouco como fazer certas transformações radicais, que se pretende radicais, num modelo tão capitalista como é o da Zona Franca. Então, é difícil. Como endereçar ou destinar um novo texto, uma nova norma para mudanças, se a própria lei geral que regula o polo industrial de Manaus não permite? Olha, não Mengada, permite. Nós Podemos temos sim alguns exemplos fazer interessantes. esses exemplos vou te dar um pequenos, exemplo aqui. Professor. Um exemplo interessante do Amazonas, coerente com os desafios da Rio +20, da economia verde. A fábrica de pneus de bicicleta e motocicleta instalada no polo. Até pouco tempo atrás, nós que somos os maiores produtores de bicicleta e motocicletas do Brasil, da América Latina, etc., consumíamos pneus fabricados em São Paulo com borracha vinda da Malásia e da Indonésia. Agora, no final do ano passado, um investimento de 120 milhões de reais de um empresário brasileiro, nós temos a produção em Manaus de uma fábrica grande, que dá conta, vai dar conta de 40%, 50% do mercado, com a borracha do seringueiro, do nosso caboclo amazonense, que hoje em números grosseiros está R$ 5,00 o quilo. Ele consegue produzir 12 a 20 quilos por dia, então nós estamos falando de um salário de 60 a 100 reais por dia, que gera renda lá na ponta. Então, isso foi feito de que forma? Com uma política estadual. Então, é possível o Estado caminhar, mesmo que seja, em alguns momentos, um voo solo. Eu queria voltar a uma questão pontual que foi discutida também na Rio +20, mas eu queria voltar a essa questão, depois do intervalo, vamos fazer um intervalo, mas eu já vou deixar aqui a pergunta montada. Vamos falar sobre matriz energética. Os Estados Unidos, o poderoso mundo americano ainda discute se está com a matriz energética apropriada. E nós aqui, inclusive buscando exemplos no Brasil, quem sabe, buscando exemplos no Brasil, e nós aqui já estamos pulando alternativas. Eu quero falar sobre a FAS e o que ela tem feito sobre isso, ok? Legal. Mas isso só depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Roda Viva Amazonas. Quero representar a vocês a nossa bancada de entrevistadores. Professor José Seráfico de Carvalho, que é o diretor executivo da Fundação Amazônica de Defesa da Biosfera. O coordenador-geral do Centro Estadual de Mudanças Climáticas do Amazonas, João Taloc, e o diretor audiovisual Franklin Thompson. Nós estamos, o nosso cartunista Euros Barbosa, e hoje nós estamos entrevistando o professor Virgílio Viana, o superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável. Professor, a minha pergunta foi exatamente o seguinte: os Estados Unidos ainda não sabem qual é a verdadeira matriz energética que deve seguir, que tem que substituir, e está inclusive namorando as nossas experiências. E aqui no Brasil a gente insiste nas hidrelétricas, Belo Monte aí cheio de problemas, vai não vai, com problemas de toda a ordem. E a FAS? A FAS está trabalhando sobre isso com alternativas no interior. Você podia falar sobre isso? Com prazer, Mengada. O mundo, mesmo nos Estados Unidos, está caminhando na direção de energias renováveis. O Obama fez um grande incentivo a parques eólicos e solares
A Alemanha tem 20% hoje da sua energia já ligada à energia solar. E nós aqui, no Amazonas, acabamos de botar em funcionamento, em parceria com a Schneider, e em colaboração também com o governo do estado, a primeira comunidade, dentro de uma unidade de conservação, de uma reserva de desenvolvimento sustentável, que tem luz 24 horas com energia solar e com um pequeno apoio, caso tenha muita nebulosidade ou que, de um gerador a diesel de sobressalente. E isso é um modelo, a meu ver, muito interessante, que pode ser replicado para as milhares de comunidades que temos no Amazonas e que ainda não foram atendidas pelo sistema de luz para todos. A Amazonas Energia já tem também experiências nessa direção e além dessa que eu acabo de me referir, que aqui no Rio Negro, até faço um convite a não só você, mas aos seus telespectadores, porque é um lugar muito aprazível, fica 1 hora de Manaus, aqui na direção de Novo Airão, tem lancha e expresso que vai em pouco tempo, dá para passar o dia, tem restaurante lá, pode passar um dia numa comunidade, conhecer, fazer um pouquinho de turismo de base comunitária, que é uma outra coisa interessante, que nós também temos investido. E a outra iniciativa que a Fundação Amazônia Sustentável tem apoiado nessa área de energia é no Rio Madeira. Nós estamos na fase já adiantada de construção da primeira usina de pequeniníssima escala, à base de energia hidroelétrica, quer dizer, energia do próprio rio, sem barragem. Então, nós estamos colocando, boiando no Rio Madeira, uma tecnologia muito simples, mas ao mesmo tempo muito sofisticada, que faça com que uma turbina que funcione na velocidade do Rio Madeira, ela consiga gerar energia suficiente para abastecer aquela comunidade. E isso vai permitir com que um outro investimento que fizemos na geração de renda, voltado para a produção de chocolate, que é uma pequena fábrica de chocolate no meio da floresta, possa ter como recurso essa energia estável, segura e de baixo custo a partir dessa energia de quase nulo impacto ambiental. Só para adicionar alguma coisa sobre isso. Professor, já não era sem tempo, até porque o Nordeste está aí com, também, já não sem tempo, demorou muito a descobrir que tem aquela matéria-prima fantástica que é ventos o tempo todo e de graça, né? De graça, e está desenvolvendo um trabalho fantástico na base da energia eólica, né? Parabéns, viu? Eu queria Parabéns. perguntar para o Virgílio, com base nessa informação que ele deu, então é razoável admitir que as soluções energéticas para a região não têm que passar necessariamente pelas grandes hidrelétricas. Não, eu acredito que nós temos dois mundos. Uma é gerar energia para a Amazônia e para os amazônicas. E a outra é gerar energia para o resto do Brasil. O que está sendo feito no Brasil nos últimos tempos é mais um olhar da Amazônia, ou para a Amazônia, como fornecedora de energia para o resto do Brasil. É o caso de Tucuruí. Mas não a geração de energia para a Amazônia. Então, a energia que nós precisamos... Como Itaipu, abastece o sul, Centro-Oeste. A energia que nós precisamos aqui é nos grandes centros, e aí Manaus hoje já tem uma solução muito razoável, que é a energia a partir do gás, que foi também uma construção do governo do Estado, liderada pelo governo do Estado, depois apoiada pelo governo federal. Mas quem puxou essa questão do gasoduto foi o governo do Estado. E hoje Manaus tem a sua geração de energia baseada principalmente no gás, que não é perfeito do ponto de vista ecológico, mas é muito melhor do que tínhamos antes. E aí aproveito para falar um pouco do conceito da sustentabilidade. Sustentabilidade não é uma coisa preto no branco, é uma caminhada. Claro. É como se fosse uma longa escadaria, que a gente tem que dar passo e passo até chegar lá. Então o Amazonas já deu um passo importante. Tem 12 usinas já testando solares funcionando no Amazonas. 12? 12, pequenininhas, funcionando certo, em comunidades mini-usinas isoladas, para até servir, também como esse exemplo da FAS, como um modelo que possa ser replicado em todo o resto do estado.
E tem novidades boas vindo por aí, ligadas à Copa. A gente quer trazer uma usina solar para a cidade de Manaus, para gerar energia solar aqui dentro, porque o Amazonas não é o melhor potencial solar do Brasil. Tem muita nuvem de vez em quando, mas o pior potencial solar do Brasil é melhor do que o melhor da Alemanha. E a Alemanha tem 20% do seu potencial gerado. E tem mais coisa por vir aí. Por que não pensarmos e já começarmos a trabalhar e no incentivo fiscal, em pensar em renovar, em revolucionar o incentivo fiscal, fazer uma corrida saudável com o Nordeste e tentar trazer para cá as indústrias de placa solar. Mas saudável as para indústrias... quem? Saudável para a competição de atrair indústrias e tecnologia para o Brasil. A montagem montagem dos... Para o Brasil. Para o Brasil, exatamente. Porque também nós não podemos perder de vista, né? Não podemos nos fechar na nossa região como Exato. se ela fosse única. Claro, uma corrida saudável, eu digo, de trazer as tecnologias, trazer inovação, construir a capacidade aqui de técnicos, de engenheiros que vão até criar novas tecnologias adaptadas para cá. E isso vai passar por políticas, vai passar pelo consumidor, vai depender do governo federal. Em última forma, passa também pela exportação também do pela conhecimento. exportação. Isso eu acredito, João, que é um papel que o Estado pode desempenhar, e nós falávamos antes do Estado ser vanguardista em relação ao governo federal. Eu acredito que o governo do Estado, tendo a visão estratégica que você, que está liderando essa área, tem, ele pode dar passos ousados. Por que não fazer um PPB, né, que é a regrinha aí para se obter o incentivo tributário, de maneira tal a fazer com que, por exemplo, fábricas de baterias ou inversores, são componentes. A energia solar, as pessoas pensam sempre numa placa, mas além da placa, né, tem a bateria, e depois, além da bateria, tem uma coisa chamada inversor, e tem vários outros equipamentos. Por que nós não criamos uma rede de várias indústrias, um aglomerado, né? Uso esse termo cluster, fazer, né, a integração de componentes de energia solar. E mais do que isso, podemos pensar em colocar na UEA os cursos para formar os engenheiros que vão criar isso, que vão operar, que vão integrar. E na fase a gente está fazendo, porque essa é uma tecnologia diferente. Na hidrelétrica você tem o técnico, coloca lá 50 técnicos dentro de uma usina e acabou. A energia solar vai gerar muito mais emprego, você precisa ter gente, treinar, capacitar no local. Essa parceria que nós estamos fazendo com essa empresa alemã, a primeira coisa que nós falamos para eles é o seguinte: nós podemos fazer um teste, teremos o maior prazer em ser pioneiros nisso no Brasil. Estamos sendo, na Fundação Amazônia Sustentável, pioneiros nisso. Conseguimos apoio do governo alemão para isso. Agora, o desafio que nós colocamos para eles foi: por que não fazemos, em dando certo, essa fábrica aqui no Amazonas para fazer essas pequenas turbinas? É muito interessante na medida em que vocês sugerem esse processo solidário, convergente de conhecimento, de informações e utilidade, finalmente. A FUCAP, por exemplo, tem uma série de projetos na área industrial, quase sempre voltados para a questão da sustentabilidade. São muito poucos os interessados. Claro, está lá como matéria-prima de informação, de conhecimento. Mas isso que você diz me remete essa riqueza, esse manancial de informações que a gente já tem e que pode sim desenvolver. Ele deu uma ideia fantástica aí. Juntar a academia com o governo, sabe? Isso aí, quem sabe a gente faz um debate mais amplo qualquer dia aqui sobre tudo isso. Muito bom. Mengarda, um dos grandes ativos que o Amazonas tem é o capital intelectual e o conhecimento acumulado. A FUCAP é um ótimo exemplo disso. Claro que sim. A FAPEAM está lançando agora um edital com pesquisa para já. Incubadoras de empresas. A FUCAP existe o CID, existem várias incubadoras de pequenas empresas em Manaus. Isso é o caminho para que a gente possa ter a ponte entre a inovação do cientista que descobriu aquela tecnologia e o mundo empresarial. Porque o pequeno, isso já está mostrado, já está demonstrado, ele tem mais capacidade de inovar do que o grande.
Então, normalmente as inovações surgem no fundo de quintal, numa pequena empresinha que eventualmente depois pode até ser adquirida por uma grande empresa, que é muitas vezes o que acontece. Mas a inovação, ela tem essa característica da maior leveza, da maior agilidade que o empreendedor individual faz. Então, eu acredito que existam muitas oportunidades no Amazonas, existem muitas inovações que estão acontecendo. Eu cito um exemplo na área de frutas. Há 10 anos atrás, não existia uma usina que produzisse açaí pasteurizado no Amazonas. Pensa em fruto da terra mais produção valioso, fantástica que né? tem. E mais emblemático do que o açaí. Não tinha uma. Hoje nós já temos 6 usinas com açaí pasteurizado de primeira categoria, com CIF, etc. E podemos ter dezenas. Quer dizer, isso tudo fruto de uma inovação, de tecnologias apropriadas à nossa realidade, no caso do açaí. Mas, da mesma forma, existem muitas outras coisas, como o couro de peixe. Eu tive a oportunidade, pela Fundação Amazônia Sustentável, numa parceria com a TAM, levar 15 presidentes das associações de moradores das unidades de conservação a Rio+20. Em Mengarda foi emocionante. Eles foram até a Osklen, que é uma loja de grife e que usa um conceito de sustentabilidade como um dos seus eixos de atuação. E o Oscar Mesclavati, que é o dono, é parceiro da Fundação Amazônia Sustentável, nós fizemos uma camiseta e 10% da renda da venda da camiseta vai ser investido na floresta. Mas a cara desses presidentes, quando eles viram um tênis lindo, feito com couro de pirarucu. Maravilha. Um olhou para o outro e falou, mas como isso aqui? Ele disse, esse couro de pirarucu, nós jogamos fora. Imagine a quantidade de couro de pirarucu que é jogada no lixo e que vira, inclusive, um problema. Em Tefé, acaba sendo ao lado do frigorífico. Em vários lugares que você tem um frigorífico, vira um criador de urubu, rato. Dar uma informação que eu acho que soará alvissareira. A Fundação Amazônica da Defesa da Biosfera vai iniciar, dentro dos próximos dias, um processo de seleção de empresas para a construção de um curtume de peixe financiado pela SUFRAMA, que será instalado no INPA. É um curtume para a pele de peixe, exclusivo. Olha, isso é um exemplo. Excelente. Isso é o desenvolvimento sustentável na prática. É fazendo com que a riqueza da nossa floresta, o saber do nosso caboclo, porque para pegar um pirarucu tem que saber zagaiar, né? Um pirarucu não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não é. Tem que ser de lá. Para fazer o manejo, tem que saber contar o pirarucu, que é uma coisa que quem não está habituado a isso acha que é até esquisito, como vai contar peixe? Mas o pirarucu é passível de ser contado, vão 3 canoas assim de pescadores, muito devagarzinho, com olhar muito refinado que eles têm, é possível levantar um número de pirarucus no lago, a partir desse número e os estudos científicos, saber qual que é o potencial de pesca sustentável, ou seja, aquele número que não vai se acabar, e depois disso virar o couro do peixe, que essa notícia ótima do Seráfico. Foi uma conquista da Flávia Grosso ainda, quando era superintendente. Parabéns. E agora está conseguindo deslindar o processo burocrático para iniciar. Então, aí o que nós precisamos fazer? É a ligação entre as iniciativas. Esse couro que vai sair dessa nova indústria, ele precisa estar ligado à indústria da moda, no Rio de Janeiro, ou em Paris, uma cadeia, né? Onde toda uma quer cadeia, que seja. Né? E isso, em última análise, tem que bater lá no nosso caboclo, tem que aumentar o preço pago ao quilo do pirarucu. Virgílio, vai lá. Eu queria diametralmente mudar radicalmente o rumo dessa conversa para falar um pouco mais do ambiente urbano, ainda na matriz energética. Eu acredito muito, embora concorde com o professor, sobre a questão do individualismo exacerbado, que é uma questão do capitalismo que nos levou a isso, o lado ruim, né, o lado negro do capitalismo, o lado selvagem. Porém, eu acredito que no sacrifício individual, ou na meta individual, no comprometimento individual, como sendo ferramenta de transformação, de fato. Ainda na matriz energética, na questão dos automóveis. Vou dar um exemplo prático. Nós aqui somos 5 pessoas. 6 pessoas com euros.
né? Eu ouvi de um ambientalista na Rio Mais 20 o seguinte: o automóvel é um erro crasso, porque é uma máquina de 1.200 quilos, movida a combustível fóssil, para levar uma pessoa de 70 quilos. E possivelmente nós aqui viemos cada um no seu próprio carro. Ou seja, até que ponto que o indivíduo está predisposto a se sacrificar, ou seja, ou isso não seria mais visto como sacrifício, mas como contribuição, para que nós atinjamos as metas que são necessárias serem atingidas de redução de emissão de poluentes, etc. Como é que você vê isso? Franklin, esse é um dos principais desafios que nós temos. Como mudar os padrões de comportamento. Você já se habituou a tomar um determinado suco, a tomar uma água numa determinada temperatura, e a dormir numa cama de um determinado jeito e andar num carro de uma determinada forma. Mudar isso é difícil para você, para mim, para os cidadãos como um todo. O grande desafio que nós temos é fazer com que essa mudança seja atraente. Qual que é a forma de fazer isso? Uma das maneiras que já foi usada em outros países é fazer o fomento a transportes que substituam o carro. Cito exemplos como Londres. Londres tem uma malha de metrôs Maior do mundo, que né? é super conveniente e, por outro lado, um custo de estacionamento dentro da cidade que é altamente desestimulante. Então, na conta do indivíduo, eu falei, pegar um metrô e o carro, mais inteligente é ir de metrô. O grande desafio é que nós não temos isso no Amazonas. Isso nos remete a uma necessidade de investir pesadamente em outros sistemas de transporte. Eu acho que essa ideia do veículo leve sobre trilhos, eu acho muito interessante. Nós estamos começando, de uma certa forma, atrasados nisso, mas nunca é tarde para que a gente comece isso. Professor, esse debate iria longe, muito longe. Está muito bom, eu tenho uma pergunta excelente. a fazer Eu tenho uma porção aqui, você também. É uma pena. Olha, é uma pena. Até porque não conseguimos, né, explorar tudo aquilo que a gente pretendia. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Roda Viva Amazonas, sempre muito produtiva pelas informações que traz. Agradecer ao professor Seráfico, ao João,